Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o humanismo, o renascimento e as reformas religiosas. O humanismo ocorreu em um período de transição, onde, no seu contexto histórico, houve o aperfeiçoamento da imprensa, que impulsionou o saber. Inicia-se ali também um mercantilismo na Europa, que foi impulsionado pela expansão marítima, o desenvolvimento da burguesia, e na Itália as características da cultura eram em relação à cultura greco-romana. Houve também uma, um certo duelo entre teocentrismo e antropocentrismo, a ascensão do absolutismo e a ciência que vem ganhando espaço nesse período. Então a gente pode ver que o humanismo é o que? É uma escola literária que foi, né, que estava correspondente ali a um período de transição da Idade Média, onde, como o próprio nome já diz, era o que? A valorização do ser humano. Então, o humanismo era o que? A valorização do homem. Então, nesta época, né, também surgiu uma nova classe social que foi a burguesia. Então a gente pode ver que a imprensa, nesse período, dele deu um certo impulso, ela deu um certo impulso para a cultura. Então se tornou um meio muito importante para a difusão dessas ideias, dos progressos, né, e também de formas de pensamento, permitindo o quê? Que a publicação, né, ela fosse feita de uma forma mais rápida e também de uma maior quantidade daquelas obras da época. Então, aqui a gente tem também os nomes de alguns humanistas, existem outros, só citei aqui alguns para vocês, como Dante, que ele fez ali a questão da obra de A Divina Comédia, Luís Camões com os Lusíadas, Galileu com a teoria heliocêntrica, Nicolau Maquiavel com o Príncipe e William Shakespeare com a Romeu e Julieta. Então, a partir daí surge agora o que? O renascimento cultural e científico. Então, esse renascimento foi um movimento que ocorreu na Europa durante o período de transição entre as idades médias e moderna e que representou que as aspirações da burguesia. E os fatores para que viesse a ocorrer esse movimento foi a expansão marítima, a influência da civilização bizantina, a retomada dos estudos das civilizações, a ascensão socioeconômica da burguesia e a invenção da imprensa. Então, isso aí foram alguns fatores. Então, o Renascimento tem como característica o humanismo, que é a valorização do ser humano, através do antropocentrismo. E o que era esse antropocentrismo? Agora o homem era o centro de todas as coisas, né? Então, tinha essa valorização do ser humano. O racionalismo, onde agora eles usam a razão, ou seja, o conhecimento para explicar o mundo, e não somente a fé, como era na época da Idade Média. Agora eles têm que ter conhecimento, eles têm que estudar. Então seria o que? O uso da razão. O universalismo, que era um conhecimento global, um conhecimento geral. O experimentalismo, que eram as descobertas através das experiências. O hedonismo, que é a valorização dos prazeres da vida. Então, esses mecenas, que vem logo abaixo aí falando, é o que? Eram os burgueses e nobres que patrocinavam esses artistas da Renascença. Então, a gente vê que as principais características da arte, né, que também era muito rica nesse período. Então, a arte renascentista, ela é muito diversificada entre a pintura, a escultura, certo? A arquitetura. Então, ela tinha inspiração no quê? Nos modelos greco-romanos. Tinha toda uma exaltação do homem, né? Que ele tinha a exaltação da beleza física, da representação do nu e toda uma perfeição nas suas esculturas. E o gosto pelo luxo e pela comodidade. Tinha também ali a questão do retorno à natureza como uma forma de inspiração, ele se inspirava nas coisas naturais. E a Itália foi o berço desse renascimento. E o mecenato, né, foi o que? Foi a prosperidade econômica que permitiu que os comerciantes patrocinassem a arte renascentista.
A partir daí surge outro movimento, a Reforma Protestante, que foi um movimento revolucionário, político e religioso, que quebrou com a hegemonia da Igreja Católica, ou seja, quebrou com o poder dessa Igreja Católica. Então, as principais causas foi o abuso da Igreja Católica, como a venda de indulgências, de cargos eclesiásticos e relíquias sagradas. Então, com essas vendas, começaram a surgir diversas críticas à ambição política e econômica de reis sobre o poder e riqueza da igreja. Então, os reis começavam a ver toda essa riqueza que a igreja tinha, e a reação da burguesia contra a condenação do lucro pela igreja. Então, a gente vê aqui também que os principais reformadores foram Lutero, Calvino e Henrique VIII, cada um com as suas motivações e seus interesses objetivos políticos. Lutero tinha o apoio dos príncipes feudais, onde ele tinha um pretexto para tomar os bens do clero e impedir o domínio do rei. Já Calvino, ele queria que a Igreja Católica condenava, né, os lucros burgueses. Calvino defendia o que? O trabalho duro. A ética calvinista ele gerou um espírito do que? Do capitalismo. E já Henrique VIII, ele queria reforçar o absolutismo. E o seu divórcio com Catarina de Aragão foi apenas um pretexto para romper com o Papa. Então a gente vê que a partir daí a Igreja Católica começa a querer reagir. Então, assim, ela estava vendo o quê? Que estava se expandindo demais o protestantismo, né? Pela Europa e já pelo mundo. E aí a gente vê o quê? Que ela vem com a reação. Essa reação da Igreja Católica foi chamada de Contra-Reforma, onde ela utilizou de alguns instrumentos, como a Inquisição, que era um tribunal onde as pessoas que iam contra a fé católica eram ali condenadas, né? Iam ser julgadas e condenadas. E esse tribunal eclesiástico era destinado a quê? A defender a fé católica. Então, e tinha toda uma vigilância, né? Eles vigiavam, perseguiam e condenavam aqueles que fossem suspeitos de praticar outras religiões. Então, a partir daí a gente vê o quê? Que também se fortaleceu ali o Concílio de Trento, que era como se fosse uma religião, uma reunião, desculpa, uma assembleia, onde vieram determinar o quê? Que se publicasse um resumo didático da doutrina católica, o catecismo, a criação de seminários e as escolas especiais para sacerdotes. Para que essas escolas? Para eles melhorarem a formação intelectual e religiosa do clero, certo? Então, isso tudo aí eles utilizaram de artifício para a Igreja Católica reagir e não perder o seu poder. Então, pessoal, aqui é o nosso conteúdo de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.